criativos. Porque saia da figura chapada, saia. Tente diversificar, use recursos tridimensionais. Por que a gente precisa usar os recursos? Crianças aprendem melhor com estímulos visuais, táteis, quando ela pega, quando ela cheira, quando ela brinca, porque isso aumenta a retenção. E quando os recursos visuais, eles são interativos, que depois você traz ela para dentro, né, da história, ela se compromete mais, o engajamento é melhor. Então depois que você contar a história, crie jogos, brincadeiras com base naquela história. Faça jogo da corrida, perguntas e respostas, porque ela tá brincando, tá se divertindo e tá retendo. E isso vai fazendo que ela fique dentro do que você está ensinando, tá? Cuidado para não ser aquele professor distante. Ai, não, eu sou o professor, você é o aluno, você precisa me escutar. Claro que as crianças precisam escutar, mas tragam elas para dentro. Traga. Ajude elas a gostarem, a amarem a palavra de Deus. Tá sendo válido para vocês isso? Tá sendo bênção? Vocês concordam? Vai dizendo aí, eu concordo, eu gosto. Coloca aí a sua dificuldade, manda coraçãozinho. Vamos lá, vamos interagir. Então, os recursos, eles precisam disso. Eles precisam, eles ajudam. Tem gente que fala assim, ai, eu posso contar sem recurso? Uma vez ou outra você pode, mas gente, os recursos são muito importantes. Muito importantes. Porque nós vivemos numa geração que ela é da imagem. Não adianta, gente, não vamos ser ingênuos, achando que nós podemos ensinar as crianças sem recursos visuais, porque nossas crianças têm tablets, nossas crianças têm computador, nossas crianças assistem filmes de última geração, com efeitos especiais. As nossas crianças, elas têm acesso a coisas com altas tecnologias. Então, a gente não pode achar que a gente vai conseguir fazer tudo isso sem os recursos visuais. Deixa eu mostrar para vocês um recurso bem legal, para você ver como o recurso visual ajuda. Esse recurso aqui, ele é da história de Davi e Golias. Ó o Davi. Eu fiz o Davi com coloquei esse daqui na cabecinha dele, é tipo um negócio de pelinho. Tem criança que vai querer passar a mão. Não tem problema, é o tato, né? Então esse é Davi. Davi é pastor de ovelhas. Ó, eu fiz esse cajado de papelão, coloquei aqui um tipo sisal, para dar o quê? Para dar uma textura. Então Davi, ele cuida das ovelhas do pai dele. Ó, fiz ovelhinha assim de EVA, mas fiz ovelhinha assim também de pratinho. Pra quê? Pra variar, pra ficar diferente. Então, Davi, ele cuida das ovelhas do pai dele. E Davi, ele é muito corajoso. E um dia ele foi visitar lá os irmãos dele, lá que estavam no exército. Todos os irmãos dele estavam no exército. E ele estava em casa cuidando das ovelhas do pai dele. E quando chegou lá, tinha Golias. E Golias, ele era... Ó, a diferença de tamanho. Olha como a gente precisa tomar cuidado com isso, né? As diferenças de tamanho. Porque fala que Golias era um gigante. Olha a cara do Golias. Olha a cara de mal. E Golias, ele tinha um armamento poderoso. E ele estava lá afrontando o exército de Israel. E todo o exército estava morrendo de medo. O exército estava como? O exército estava debaixo do comando do rei Saul. E Saul estava lá acuado, com medo. E todo o exército também. E quando Davi chegou e perguntou: o que está acontecendo? Esse gigante, os irmãos dele ficaram bravos com ele. E disseram: por que você deixou aquelas ovelhas tuas aí? E veio aqui incomodar a gente. E todo dia o gigante com muito temor. Por quê? Porque o gigante era muito forte. Então, quanto mais
mais as crianças entendem que Davi ele era pequeno e o gigante era grande, mais cresce o poder de Deus. Sim ou não? Sim. Então eu gosto de trazer assim, pede Davi, pede Golias. Meu Deus, professora, como é gigante. É claro que aqui tem um exagero, né? Mas essa comparação ela é muito válida, porque quanto mais ele entender que o gigante ele era muito superior a Davi, maior vai crescer o quê? O poder de Deus. Isso mesmo. Mais cresce o poder de Deus, porque ele vai ter que... Davi ele não tinha chance nenhuma contra esse gigante, que era Deus, 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 Deus purinho. E daí é muito legal você explorar essa superioridade que Golias tinha com relação a Davi. Eu trouxe o quê? A altura de Davi. Então eu pego aqui uma fita e coloquei a altura de Davi. Eu pesquisei lá a altura de Davi. E daí eu pego uma fita e eu coloco também a altura do gigante. Meu Deus, como esse gigante era alto, professora. E eu coloco um do lado do outro. Gente, isso é muito interessante. Porque isso vai crescendo no coração deles. Vai trazendo uma expectativa para essa batalha. E eles vão vendo o quanto Davi era fraquinho. Daí Davi vai lá, ele diz, eu vou enfrentar esse gigante. Daí chega lá, Saul diz, não, você não pode enfrentar esse gigante. Saul já estava desaprovado por Deus, estava lá acuado. Davi falou bem assim, eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso quando eu cuidava das ovelhas do meu pai. E assim como Deus me ajudou contra o leão, contra os ursos, Deus vai me ajudar contra esse gigante. Davi mostrou que ele tinha fé em Deus. Mas Saul fez algo muito chato, algo errado, sabe por quê? Saul tentou colocar em Davi a armadura dele. Saul ele não tinha entendido nada. E Saul ele estava achando que era na força dele, que era na força da armadura dele, colocou. Olha aí, ficou enorme a armadura de Saul e Davi, porque a Bíblia diz que Saul era um homem alto, forte, garboso, e quando Davi pôs, olhe como ficou. Davi disse, não, eu não posso usar essa sua armadura, eu vou enfrentar ele com as coisas que eu estou acostumado. E o que ele fez? Ele foi lá na beira do rio e ele pegou o quê? Ele pegou 5 pedras lá do rio. 5 pedras. E colocou dentro da sua bolsa. Por quê? Porque ele foi contra Golias com a funda. Daí a gente fala, funda? A gente acha que a gente tá falando muita coisa, mas muitas crianças nem sabem o que é funda. Daí eu fiz, ó, gente, de couro, corino, a funda, para explicar para as crianças que era tipo um estilingue. E depois eu deixo as crianças brincarem com a funda, é muito legal. Que colocava a pedra assim, e você fala a respeito disso. Será que ele vai conseguir só com isso daqui derrubar o gigante? Mas Davi acreditava em Deus. E foi nessa fé, nessa força que ele foi contra o gigante. E eu coloquei o versículo, é muito importante a memorização de versículo, dentro da bolsinha. Olha que legal que ficou. Tudo isso aqui é recurso visual, gente. Tudo isso aqui é recurso visual. As crianças ficam surpresas quando eu tiro o versículo de dentro da bolsa, né? É uma parte da história. Então são coisas que enriquecem a história, sim ou não? O que você acha? Você acha que os recursos enriquecem a história? Se você concorda, coloca assim aí. Você acha que isso daqui ajuda a criança a ficar mais grudada no que você está falando? Se você concorda, coloca aí. Você acha que quando ela está aprendendo ali, quando você está mostrando para ela que Davi, ele era muito fraquinho e
concorda que isso aumenta o poder de Deus? Aumenta sim, porque eles começam a pensar, Davi não tinha nenhuma chance contra esse gigante. Daí você fala, não tinha, mas Deus estava com ele. Davi acreditava em Deus. E aplicação prática, assim como Deus estava com Davi, Ele está conosco quando nós temos que enfrentar os nossos gigantes. Vocês sabiam, crianças, que nós também enfrentamos nossos gigantes? O que são nossos gigantes? Às vezes é aquele bullying que você sofre lá na escola. Começou o ano, você já sabe que vão começar a colocar aquele apelido. Às vezes é um problema na tua família. Às vezes você não vai bem numa matéria e tudo isso é um gigante na sua vida. Lembre-se de Davi. Davi, ele não confiava no braço da força dele, porque ele não tinha força, mas ele confiava em Deus. E ele foi, e ele acreditou, e Deus estava com ele. Assim como Deus estava com Davi quando ele enfrentou o gigante, ele está com você. E você termina com oração. Olha, ela perguntou às crianças que não sabem ler como mostrar o versículo. Não mostra o versículo e lê só um pedacinho, tá, gente? As crianças que não sabem ler, não quer dizer que a gente não vai mostrar. Mostra o versículo, traz mais figuras e lê um pedacinho para elas, tá, gente? Não é porque a criança não sabe ler que a gente não lê história para ela. E você já viram crianças que pegam o livro e ficam... Os bebês? Isso já é um tipo de linguagem. Não é porque ela não sabe ler que ela não vai se interessar pela linguagem escrita, tá bom, gente? Então coloque e leia, ó. Tá escrito aqui, ó. A tia vai ler pra você. Repete, não subestime a inteligência dos bebês. Então, tudo isso a gente usa através tudo isso a gente traz através dos recursos visuais. A Bíblia é algo poderosíssimo.